Fala pessoal, nós vamos dar início agora a uma jornada de 4.000 páginas desta obra aqui, ó, Jesus Recordado de James Dunn, Cristianismo em seus começos, sendo esse daqui o primeiro volume, tá? A gente tem também um segundo volume, Começando em Jerusalém, e também o terceiro volume, Nem Judeu nem Grego, tá? São 3 volumes, portanto, quase aí 4.000 páginas pra gente brincar. E essa brincadeira vai levar um certo tempo, eu tenho até um receio de que esse canal vire um canal de James Dunn, porque eu tenho certeza que nós teremos algumas dezenas, ou talvez centenas, de vídeos sobre essa obra. Tá? Qual que é a importância dessa obra? Ela definiu, enquanto lapso de pesquisa, enquanto espaço temporal de pesquisa, na fixação das fontes válidas do cristianismo primitivo, os 150 primeiros anos. E por que ele fez isso? Ele utiliza, por correspondência ao Vrede, que é um autor muito conhecido e debatido na análise das fontes primitivas, que fixou os 150 primeiros anos para então afunilar esse lapso temporal à figura de Jesus Cristo ou então a outras figuras proeminentes do cristianismo primitivo, a exemplo de Paulo, Lucas, Tiago, etc. Por quê? Porque pós 150 anos, pós o ano 150, nós já estamos entrando num desenvolvimento tardio, na correlação teologia e cristianismo primitivo. Portanto, pós 150, o ano 150, nós já estamos entrando nos embates teológicos e nas formulações e reformulações teológicas de embate a critérios considerados à época heréticos, a exemplo do próprio gnosticismo. Então, quando a gente faz o retorno às fontes primitivas, quando a gente faz o retorno do que seria os documentos essenciais para entendimento do cristianismo, levar essas fontes aos séculos III, IV, V, VI seria um distanciamento gradual, crescente, tão insuportável, que não faz mais a função de critério historiográfico, e sim de função eminente teológica. Ou seja, pós essa época, pós a formação, talvez, do primeiro concílio, nós não estamos mais falando de debates do que seria o apostolado primitivo, cristianismo primitivo, do que seria, então, a formação do credo inicial, aquele credo considerado mais puro, entre aspas, mais inocente. Não. Nós já estamos falando de desenvolvimentos teológicos complexos, pós-desenvolvimento filosófico específico dentro da teologia, desenvolvimentos esses que faziam, às vezes, de confirmação da fé, confirmação de credo, confirmação institucional e, principalmente, confirmação de continuidade da igreja. A ideia da una sancta apostólica utilizada enquanto expressão pelo James Dunn, de continuidade, caminhada da igreja ao longo dos séculos, ao longo dos milênios, até o fim dos tempos. Então, quando a gente tem já a formação dessa ideia da eterna caminhada, nós já estamos nos distanciando de forma inequívoca, ou seja, de forma insuperável, do que seriam as primeiras fontes do cristianismo primitivo. Por isso, essa obra, esses 3 volumes, só tratam dos 150 primeiros anos do cristianismo. O mais interessante dessa obra é que ele faz também, já no preâmbulo, ele faz uma crítica ao que seria o desenvolvimento de uma obra do N.T. Wright, concomitante a essa obra, que a ele foi uma obra insuficiente, tendo em vista o desenvolvimento teológico da obra do N.T. Wright. Então, na visão de James Dunn, essa obra não é uma obra de teologia. E isso é o mais importante. Isso é o mais essencial quando a gente consegue desvincular o estudo do cristianismo de um desenvolvimento teológico. Porque tudo o que se refere à teologia possui uma vinculação automática de fé, de crença, de credo, etc, etc. Ou seja, existe uma restrição que talvez não caiba por finalidade denominacional, por finalidade de credo apostólico romano, por finalidade de credo ortodoxo, etc, etc. Ou seja, aquela restrição não existe nessa obra. Porque o James Dunn não tem compromisso denominacional. Não tem compromisso de credo apostólico romano. Não tem compromisso com o credo ortodoxo. E também, a meu ver, não tem compromisso com qualquer conceito herético, então considerado herético, pós o ano 150. Daí que a gente retorna àquelas ideias da formação do Jesus histórico, que foi debatido ao longo do século XX, e que de certa forma descambou na formação de obras de impacto, que utilizavam enquanto técnica a exceção do absurdo, que ocorreu dentro do Jesus Seminar, que, não obstante, é a principal fonte de tudo, praticamente tudo, o que você encontra de história do cristianismo no YouTube, em influencers, etc, etc.
Por quê? A exceção do absurdo chama atenção. Você, aquele que diz não acreditar em conspirações mirabolantes, você quer acreditar na exceção do absurdo, porque você quer se sentir escolhido. Você quer se sentir separado da grande massa que fala o óbvio, e você quer acreditar em algo que somente um ou dois autores validaram, e esses um ou dois autores foram depois replicados incessantemente pela academia, ainda que por exceção, ainda que por critério não corroborado nas fontes primárias. Portanto, quando a gente analisa esse tipo de obra do James Dunn e outros autores, a exemplo do próprio Bultmann, Rudolf Bultmann, nós não estamos tratando de especulações sobre o que teria acontecido ou não. Em regra, quando você faz a análise de fontes primárias, você está trabalhando aquilo que diz a fonte, aquilo que emana da fonte. Então, aquilo que emana da fonte é o formador do seu conceito. De modo que, se você está fora dessa fonte, tudo fora dessa fonte é mera especulação. É claro que quando a gente trabalha essas ideias, a gente precisa dobrar os joelhos, vamos dizer assim, à arqueologia, ao estudo da linguística, que é o que faz de forma indireta o James Dunn, não nessa obra, mas em outras. Apesar de ele utilizar, sim, critérios sociológicos e políticos e também linguísticos para a verificação de algumas das fontes durante essa obra. Então, o mais importante de você entender esse tipo de obra é você entender o caminho que te leva a conclusões, ainda que você discorde dessas conclusões. Esse caminho é o mais importante. Não importa se você vai combater essa conclusão, se você vai discordar, não, isso é irrelevante. Quando você se depara com uma obra do tipo, com um autor como James Dunn e outros teóricos, você tem que baixar a cabeça. Você tem que refletir sobre o motivo pelo qual ele fala determinada coisa e por qual motivo ele utiliza tal fonte e o que diz essa fonte, sob pena de você ficar andando em círculos, seja na busca da teologia, ou seja, reconfirmação de fé, que no fim se torna quase que um coaching espiritual irrelevante, ou então no eterno retorno das exceções do absurdo, no eterno retorno de uma visão de conspiração histórica, porque você quer se sentir escolhido, você quer se sentir único dentro dessa busca. Então, essa obra aqui, ela não é uma obra barata. São 3 volumes que na Amazon custam R$650. Eu vou deixar o link das 3 obras para você adquirir. Custa R$650. Se você dividir essa obra em 10 vezes, você vai perceber que é o preço de um hambúrguer mensal. Então, essa obra vale um hambúrguer mensal? Eu acho que vale. Eu acho que vale. É uma obra que faz você não só ampliar sua forma de visualização das fontes, mas sim dos objetos das fontes. A inserção técnica que ele utiliza nessa obra é tão profunda que o James Dunn depois foi mencionado de forma corriqueira por vários céticos. E aí a gente entra nos embates do que é, então, a formação séria, teórica, na discussão do Jesus histórico. Porque, ao fim, quando a gente começa a entrar na técnica validada, na técnica verificada, o credo é irrelevante. O sujeito se dizer ateu é irrelevante. O sujeito se dizer católico, ortodoxo, luterano, anglicano, tudo isso se torna irrelevante se existe um critério, uma metodologia específica aplicável e aplicado em determinado estudo. Isso é o mais importante. A partir desse ponto, quando você entra nesse ambiente, quando você entra nessa visualização de pesquisa, você começa a ignorar o posicionamento de fé de determinado autor. E isso é o mais importante. Porque, ao fim, se você faz o estudo técnico, metodológico, científico de determinada fonte, o credo se torna irrelevante. Daí que a gente tem, então, os embates que foram travados também pelo James Dunn e outros teóricos, que levaram à formação do que seria um entendimento ecumênico. Ecumênico também com ateus, com céticos, com cínicos, sobre a formação do Jesus histórico, sobre o desenvolvimento da ideia do Jesus histórico. E não só o que é correto ou não falar sobre Jesus. Quando a gente fala de Jesus histórico, nós afastamos completamente qualquer ideia do que é correto ou não falar sobre determinado credo, determinado desenvolvimento teológico.
determinada posição, inclusive por análise de escritos do Novo Testamento. Então, essa obra, que é uma das que a gente vai analisar de forma extensiva no canal, ela te abre os olhos para aquilo que é uma jornada que provavelmente, se você se interessa no assunto, você nunca irá finalizar. Por isso que eu costumo falar que o James Dunn e outros autores são autores que te fazem entrar num caminho sem volta. Você não consegue mais encerrar a pesquisa do Jesus histórico, ainda que você discorde de outras fontes. Porque a metodologia aplicada, a forma de análise das fontes, é uma análise de aproximação entre o objeto e a discussão. Essa aproximação acadêmica ela é insuperável. Ela é sempre desenvolvida. Ela é tão desenvolvida, sempre desenvolvida e sempre em desenvolvimento. Tanto é que várias das fontes utilizadas pelo James Dunn, naquilo que ele concorda ou discorda, muitas delas datam de 1800 e alguma coisa, já refletindo, portanto, o germe nascedor da pesquisa do Jesus histórico. Então a gente vai iniciar essa nossa jornada. Eu não irei falar somente dessa obra no canal, por óbvio, só que muitos vídeos irão tomar espaço dentro dessa obra. Porque a gente vai falar, provavelmente, aí de 4.000 páginas, né? Provavelmente de tudo aquilo que é falado pelo James Dunn. Se você discordar ou concordar, lembre-se o seguinte: nem você sabe se eu concordo ou discordo, porque aquilo que eu passo no canal é a visão do autor, obviamente com o meu enviesamento pessoal, com a minha visão de mundo pessoal, só que priorizando aquilo que o autor disse. É errado, eu concordo que é errado dizer que eu ou então qualquer outro estudioso de uma obra como do James Dunn consegue separar absolutamente a visão pessoal daquilo que diz o autor. Eu concordo com isso. Só que esse meu enviesamento, eu pretendo que não contamine o meu discurso. Eu pretendo que somente eu fique vinculado ao que diz o autor, explicando, portanto, os posicionamentos do autor e o que dizem outros autores por contraposição. Então, quando eu falar aqui, a exemplo do contraposto John Dominic Crossan, quando eu falar desse outro autor, não significa aqui que eu quero lançar um embate, um debate. Não, ele diz isso, eu concordo com isso, ou então tem razão aquele por dizer. Não, são visões diferentes sobre o mesmo assunto, visões trabalhadas sobre o mesmo assunto, visões técnicas e acadêmicas sobre o mesmo assunto, ainda que visões minoritárias. O James Dunn adota visões minoritárias, assim como outros autores, e eles assumem isso de forma muito tranquila. Cabe você, então, fazer esse filtro. Tranquilo? Então a gente vai iniciar essa nossa jornada e espero aí que seja proveitoso a todos. Grande abraço a todos, tudo de bom.